para dar para vocês, e é uma oportunidade que a gente tem, pastor. Eu sei que a igreja conhece você através do pastor que eles têm, mas é uma oportunidade muito gloriosa de conhecê-los mais de perto, ouvi-los, porque uma pessoa você conhece olhando nos olhos, amém, irmãos? Ouvindo, e a gente louva a Deus principalmente pela história que esses homens de Deus tiveram. Irmãos, eu quero pedir uma coisa a vocês aqui: desliguem o celular durante a mensagem. Ninguém liga o celular. Se você estiver de plantão, põe aí no vibracal, porque se tocar você sabe certamente. Eu estou fazendo isso em todos os cultos agora, para que não haja interrupções, porque o que você vai ouvir aqui hoje, irmãos, poderá definir o nosso futuro para mais 4 anos. Quem está entendendo? O que você vai ouvir, se não der ouvido, eu gostei muito da mensagem do pastor Jerônimo. O pastor Jerônimo pregou a mensagem na convenção e ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim: irmãos, Jesus, quer dizer, Deus falou com o vento e o vento obedeceu. Deus falou com o mar e o mar obedeceu. Deus falou com a mula e a mula obedeceu. Deus falou com o surdo e o surdo ouviu. Deus falou com o defunto e o defunto ressuscitou. E às vezes Deus fala com a gente e a gente não ouve. Por quê? Por causa do coração rebelde, desatento, desobediente. Eu falei agora, essa palavra que eu tenho é para os pastores. Graças a Deus, a maioria que são meus filhos na fé, a maioria esmagadora. O que não é meu filho na fé, meu amigo mais de 30 anos. O pastor Heleno não é meu filho na fé, mas quando eu cheguei aqui, nem batizado do Espírito Santo não era. Então eu considero também, acho que ele também me considera isso. Aliás, esses pastores todos estão mais tempo comigo do que com seus. Aliás, às vezes até mais tempo que com os seus próprios pais, já há muitos anos. Então o que eu vou falar aqui é muito sério. Tem gente que não gosta de hierarquia. Tem gente que não gosta. Toda sociedade que não obedece a uma hierarquia, o que acontece? Ela entra em caos total. É um caos social. Nós louvamos a Deus porque nós não temos que obedecer naquele sacrifício. A gente obedece com entendimento que é o melhor para a nossa vida. Deus tem nos abençoado muito, e Ele vai continuar nos abençoando. Eu queria que vocês ficassem em pé em nome de Jesus. O pastor Leandro vai na palavra. O pastor Leandro, para quem, se tem alguém que ainda não sabe, é filho do pastor Antônio Genaro, um dos homens mais abençoados, mais íntegros que eu já conheci na minha vida. E vou acrescentar, não estou puxando sardinha não, mais inteligente também. Esse pastor aqui, ele é sobrinho do pastor Mário Oliveira e filho do pastor Antônio Genaro. E a gente sabe, não pelas raízes apenas, mas pelo que ele tem dado fruto também, que tem DNA forte aí. Amém, irmãos? O DNA dele é inquestionável. E eu sei que hoje nós vamos ser muito abençoados em nome do Senhor Jesus. Vamos receber dizendo glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém, Jesus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Fique à vontade, se aceite no seu lugar. Irmãos, eu quero, antes de ler a Bíblia, dizer que para nós é uma alegria e um privilégio poder exercer esse trabalho, esse ministério, em que nós visitamos e conhecemos tantas igrejas, tantos irmãos preciosos, abençoados. Os pastores da nossa igreja
são pastores de muito valor, de muita integridade, de muito trabalho. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida de cada pastor que aqui está, em especial o pastor Johnson, sua família, esposa, porque nós não somos simplesmente do mesmo ministério, mas nós somos amigos. Então essa frase, amigos para sempre, é verdadeira, né? E se aplica a nós. Que Deus possa abençoar vocês aqui a cada dia mais. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Uma história que você conhece muito bem, já ouviu pregações, já ouviu aulas na escola bíblica, já leu, já viu na televisão. Vamos lá, 1 Samuel 17, versículo de número 2. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina, e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio para o acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês, servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Diga assim comigo: escolham um homem para lutar comigo. Seguindo no versículo 9: se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. E ele diz mais uma vez aí, mandem-me um homem para lutar comigo sozinho. Olha bem aqui agora. Que Deus possa falar conosco. Eu quero ser bem breve. Eu quero falar sobre um desafio que nós vemos aqui nesse texto. Diga comigo: desafio. Você conhece a história? Nós vemos o texto. Numa montanha, numa colina, estava o exército israelita. Na outra colina, o exército filisteu. No meio das duas colinas, o vale, o local da batalha. E aquela não era uma batalha de exército contra exército. Aquela era sim uma batalha de uma nação contra outra nação. Mas a proposta daquela batalha era outra. Não era aquela batalha convencional de todos os soldados uns contra os outros, mas era uma batalha onde um homem desafiava um homem do outro exército. Então Golias, quase 3 metros de altura, saía do meio do acampamento filisteu todos os dias, ia até o meio daquele vale
escudo, aquela coisa toda. E aí então, eu não consigo imaginar Golias senão um camarada que falava alto, firme e de voz grossa. Eu não consigo imaginar um gigante de 3 metros falando firme. Então ele falava com voz de trovão. Porque o exército está preparado para a luta. Não é luta para o exército. Eu quero que vocês mandem um homem. E ele fazia aquele desafio todos os dias. Meu irmão, eu quero que você entenda uma coisa sobre desafio. Desafio é para ser encarado. Se você fugir do desafio, ele vai voltar pior a cada dia. Tem gente que está enfrentando uma luta, tem gente que está enfrentando uma situação complicada, e ele poderia já ter resolvido, poderia já ter enfrentado, poderia já ter se posicionado, mas prefere protelar, deixar para o dia seguinte, deixar para a semana que vem, e o desafio se torna cada vez pior. Quanto mais você reluta para enfrentar o seu desafio, mais o medo vai crescendo. Golias chegava todo dia e ele então desafiava o exército de Israel, tentando ali achar um homem. Agora, eu queria que você entendesse uma coisa. Esse desafio é como o desafio que nós temos hoje. É o desafio da representatividade. Porque naquela batalha não cabia 10, 15, 20, 100, 1000 lutando, era apenas um. E os outros na retaguarda. O que é que Golias estava pedindo? Ele dizia: mandem um homem. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos, como nós temos aqui em Barbacena, nós precisamos de um homem. De um homem que possa ir lá e enfrentar a batalha. Agora, um homem ungido pelo líder. Porque Davi não foi na cabeça dele, mas Saul o abençoou. Nós precisamos, lá em Brasília, de um homem que possa nos representar no vale. Porque na verdade a Câmara de Vereadores, a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa é o vale onde as batalhas são travadas. Agora preste atenção numa coisa que Golias diz aqui. Olha no que consiste o desafio. Ele diz aqui, no versículo de número 9: se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. O que é que Golias está dizendo? Se aquele homem que vocês colocarem para representar vocês perder a batalha, então vocês vão ter que nos servir. Mas se o homem que vocês colocarem para representar vocês vencer a batalha, então nós vamos abaixar a cabeça para vocês. Concluindo essa palavra minha, no Salmo de número 125, se você puder abrir bem rapidamente comigo, no Salmo de número 125, versículo de número 3. Quem aqui tem a tradução da Bíblia Viva? Quem aqui tem a tradução da Bíblia Viva? Pode me emprestar um minutinho. A minha Bíblia não é a Bíblia Viva. Me empresta aqui um minutinho.
porque eu prefiro a tradução da Bíblia, ela já apareceu. Ótimo. Eu vou ler aqui na NVI e vou ler na Bíblia Viva. Salmo 125, versículo 3. Preste atenção que eu vou concluir essa palavra. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Diga assim, essa terra foi dada ao povo de Deus. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Agora veja na Bíblia Viva. Está muito claro aqui. Pois os maus não dominarão sobre os justos para sempre, obrigando os justos que amam a Deus a fazerem coisas erradas. Tive notícia de que um cristão, um servo de Deus, proprietário de um cartório, quando ele percebeu que poderia ser obrigado, por força de lei, a realizar casamento de homem com homem, de mulher com mulher, ele resolveu então vender o seu cartório. Do que é que esse texto está dizendo? Primeiro, o texto diz: o mal, aquele que não teme a Deus, não vai dominar, profético, não dominarão os maus sobre os justos para sempre. Vou ler de novo para você dar um amém, porque isso aqui é profético. Estão dizendo aqui, as palavras de Deus estão dizendo aqui, que o mal, aquele que não teme a Deus, não vai governar sobre nós para sempre. Não vai governar sobre nós para sempre. Porque o que é que o mal, aleluia, o que é que o mal, aquele que não teme a Deus, vai fazer caso ele tenha condições de dominar sobre nós? Ele vai obrigar o justo, aquele que ama a Deus, a praticar coisas erradas. Se tem uma lei que me obriga a fazer algo, eu cumpro aquela lei, e aquela lei não condiz com os princípios da palavra de Deus, há alguém me obrigando a fazer coisas erradas. Nós precisamos estar atentos, porque nós temos uma chance de vencer o Golias no vale. E se nós vencermos o Golias no vale, então eles terão que se curvar e terão que obedecer àqueles que são a maioria. Porque no Brasil, ainda que o Brasil não seja um país de maioria evangélica ainda, mas segundo o IBGE, entre 2020 e 2025, o Brasil vai se tornar maioria evangélica. Aleluia! Mesmo que não seja ainda a maioria evangélica no Brasil, a maioria do Brasil preza pela família tradicional. A maioria do Brasil acredita que família é homem, uma mulher e os seus filhos. Você sabe que o pastor Marco Feliciano estava dizendo uma coisa no dia que nós nos encontramos com ele, eu e o pastor Stefano, lá na igreja do pastor Jerônimo. Ele disse uma coisa: aquela novela da Globo, em que aparecia lá uma história de dois homens que se apaixonaram, parece uma coisa linda. É lindo, eles colocam assim a coisa para todo mundo achar bonito. Aquela novela deu ibope. Aí a Globo empolgou e fez uma novela com duas mulheres que se apaixonam. Essa que acabou agora há pouco tempo. Só que nesse meio tempo aconteceram
aquelas coisas todas que chamaram a atenção do Brasil todo para os parlamentares evangélicos e todo o movimento que eles fazem nas câmaras e nas assembleias. As igrejas começaram a se despertar. O povo de Deus começou a orar pelo Brasil. Aí essa novela com os dois homens que se apaixonaram foi um dos piores ibopes da Rede Globo. Duas mulheres, né? Um dos piores ibopes. E eles tiveram que encerrá-la com meses de antecedência. Acabar com a novela e colocar uma outra. Aí o autor da novela disse assim para o jornal: o brasileiro ainda não está preparado para... graças a Deus que o brasileiro não está preparado. O brasileiro não está preparado para ver duas mulheres se beijando na televisão. Graças a Deus. O brasileiro não está preparado. E nós não estaremos preparados nunca, porque nós estamos preparados para viver de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos preparados para seguir o mandamento de Deus. Estamos preparados para guerrear as guerras em nome de Deus. Nós estamos preparados para fazer o que Deus quer. Eu quero encerrar aqui contando uma história. Um instituto de pesquisa lá nos Estados Unidos fez uma pesquisa qualitativa e descobriu uma coisa muito interessante na cidade de Dallas, no Texas. Dallas é a cidade mais evangélica dos Estados Unidos. É lá que estão grande parte das mega igrejas americanas. E esse instituto, ao fazer uma pesquisa em Dallas, descobriu que naquela cidade a educação e a saúde são terríveis, principalmente a educação pública e a saúde pública. Terríveis quando comparadas à média normal dos outros estados americanos. E sabe essa história que a gente diz: o Brasil é de Jesus, quando o Brasil for de Jesus tudo vai ser diferente? Lá também eles sempre falaram isso. E eles então se indagaram: por que uma cidade com um percentual evangélico tão grande tem educação e saúde em tão baixo nível? Foram então entrevistar os pastores daquelas igrejas. E quando os pastores foram entrevistados, a resposta quase que unânime dos pastores foi: nós não estamos aqui para nos preocuparmos com isso. Nós só estamos aqui para pregar o Evangelho. Nós não temos que preocupar com nada que acontece na nossa cidade. Nós não estamos aqui para nos envolver com nada disso. Olha só, o povo de Deus, eu acredito no povo de Deus. Eu sei que tem muita gente boa aí, que tem princípios que até batem com o nosso, mas eu acredito naquele homem que teme a Deus. Eu acredito que aqueles que temem a Deus podem mudar muita coisa. Agora, aqueles que temem a Deus não podem se furtar, não podem se esconder, mas quando surgir a batalha, tem que se apresentar no vale e vencer, para que nós não sejamos obrigados a nos submeter àqueles que não temem a Deus. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. E quero pedir uma coisa, em meu nome e também no nome do pastor Stefano, que vocês não se esqueçam de orar pela nossa vida. Nós precisamos muito da oração de vocês. Quando você fizer a sua oração na sua casa, na igreja, lembre-se de colocar lá o nome do pastor Leandro Genaro e também o nome do pastor Stefano Aguiar. Quero deixar para vocês um abraço do pastor Antônio Genaro, meu pai, que sabe que eu estou aqui agora e que pediu que eu
transmitisse a vocês esse abraço. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe os pastores. Muito obrigado, pastor Johnson. E eu vou passar a palavra para que o pastor Stefano também possa falar com vocês. Que Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus. Pastor Stefano, por favor. Pastor Stefano já é nosso deputado federal, inclusive, já tem legislado a favor do povo evangélico no Brasil, e eu gostaria que vocês recebessem com a mesma atenção. Nossa igreja é uma igreja, não sei se você já percebeu, Stefano, você não tem barulho, zoeira, percebeu? O povo presta bem atenção e sai daqui alimentado, porque se tem uma coisa que a nossa igreja, eu tenho percebido, é a educação da nossa igreja, e continue assim. Deus abençoe vocês. Pastor Stefano vai dar